Vamos falar sobre a renda fixa? Primeiro sobre os títulos públicos. Quando a despesa pública supera a receita, ocorre um déficit, e o governo emite títulos públicos para cobrir essa lacuna. Esses títulos, adquiridos através de tesouro direto ou em leilões, financiam a dívida pública. Desde 2000, estados e municípios não podem emitir novos títulos, transferindo suas dívidas para a União. Para além disso, eles também são divididos em pré-fixados, pós-fixados e indexados, que têm a rentabilidade atrelada à variação de um índice de preços. Já nos títulos privados é um pouco diferente. Exemplo, CDB, Certificado de Depósito Bancário, no qual o título é uma promessa de pagamento do valor do depósito a prazo com rentabilidade, emitido por bancos comerciais de investimento ou múltiplos. Pode ter pré ou pós-fixado, resgatado antes do vencimento e negociado entre os investidores. Tem garantia limitada do FGC e é tributado pela tabela regressiva do imposto de renda sobre os rendimentos. O RDB, Recibo de Depósito Bancário, é um título que promete pagamento do valor do depósito a prazo com rentabilidade, podendo ser pré ou pós-fixado, assim como o CDB. A tributação é a mesma, mas o RDB não pode ser resgatado ou negociado antes do vencimento, exceto em situações excepcionais. Além dos bancos, é negociável por sociedades de crédito e cooperativas de crédito. Outro exemplo de título privado são as letras de câmbio, que são títulos de dívida emitidos por financeiras para captar recursos. Elas têm a garantia do FGC e a rentabilidade também pode ser pré, pós-fixada ou híbrida, e podem ser resgatadas apenas no dia do vencimento, portanto não possuem liquidez diária. Os CDI, Certificados de Depósito Interbancário, são emitidos por bancos superavitários para emprestar a bancos deficitários, e sua negociação é exclusiva para instituições financeiras, não podendo ser adquiridos por pessoas físicas. A taxa DI, no entanto, é utilizada como benchmark para outros investimentos. Outro título privado é a letra de crédito imobiliário, as LCIs, que são emitidas por bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário para financiar empreendimentos. Elas têm garantia do FGC e do próprio imóvel, com remuneração híbrida, pré ou pós-fixada. Além disso, são isentas do imposto de renda e o prazo máximo não pode exceder a da carteira de imóveis financiados. As letras hipotecárias, por sua vez, podem ser emitidas pelas mesmas instituições que as LCIs e apresentam as mesmas formas de remuneração. Elas também são isentas de imposto de renda e têm garantia real do imóvel e do FGC. No entanto, ao contrário das LCIs, as letras hipotecárias têm prazo mínimo de 180 dias e não podem exceder o prazo da carteira hipotecária da instituição financeira. Já as letras financeiras, as LFs, são emitidas por instituições financeiras para captar recursos a longo prazo, com prazo mínimo de 24 meses. Elas visam alongar o perfil de captação e a relação entre ativos e passivos. Possuem tributação de 15% de imposto de renda, não têm garantia do FGC e não permitem resgate. A remuneração pode ser híbrida, pré ou pós-fixada, e a aplicação mínima é de R$150 mil, aumentando para 300 mil em caso de cláusula de subordinação, sendo geralmente destinadas a investidores qualificados. O depósito a prazo com garantia especial, o DPGE, é um título emitido por bancos e instituições financeiras que confere ao investidor um direito de crédito. A remuneração pode ser pré, pós-fixada ou híbrida, e o prazo de resgate varia de 6 a 36 meses, sem possibilidade de resgate antecipado ou parcial. Na rentabilidade híbrida, combina uma taxa pré-fixada com o indexador, como o IGPM ou IPCA, garantindo rentabilidade real positiva. O DPGE possui garantia do FGC até R$20 milhões por CPF ou CNPJ, e segue tabela regressiva de imposto de renda. Por fim, vamos citar as operações compromissadas, que funcionam como empréstimos garantidos por títulos. Ao comprar um título, o investidor assume o compromisso de revendê-lo futuramente, recebendo uma taxa de juros do banco, que pode ser pré ou pós-fixada, frequentemente atrelado ao CDI. Essas operações são consideradas de baixo risco quando garantidas por títulos públicos federais. Para títulos privados, é essencial avaliar a qualidade do emissor e o retorno em relação ao risco. Os principais títulos negociáveis nessas operações incluem CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e títulos públicos. Agora, falando um pouco de renda variável, temos as ações. As ações são valores imobiliários que representam frações de propriedade de uma empresa, conferindo direitos sobre seus ativos e resultados financeiros. Os dividendos pagos aos acionistas no Brasil são isentos de imposto de renda. Existem dois tipos de ações: ordinárias, que dão direito a voto, e preferenciais, que priorizam o recebimento de dividendos, mas não oferecem votos, exceto após 3 anos sem distribuição de lucros. As ações podem ser negociadas em lotes padrão, de 100 ações ou fracionários, que é uma quantidade menor. O mercado de ações também adota práticas como o implit, que é de agrupamento, e o split, de desdobramento. A liquidação das transações ocorre em D+2, com transferência de propriedade e recebimento financeiro nesse prazo. As formas de negociação incluem day trade, quando a compra e venda da mesma ação ocorre no mesmo dia, swing trade, no curto prazo, e buy and hold, no longo prazo. Os acionistas têm direitos como ganho de capital, subscrição de novas ações, tag along em troca de controle, e a possibilidade de receber juros sobre capital próprio. O Ibovespa é a principal índice da B3, Bolsa de Valores brasileira, representando o desempenho das ações mais líquidas. A tributação sobre ganho de capital é geralmente de 15%, aumentando para 20% em operações de day trade. Existe isenção para vendas de ações até R$20 mil em um mês. Investidores podem utilizar operações como long e short para maximizar lucros, e a avaliação das ações pode ser feita por múltiplos, como lucro por ação e preço por lucro, que ajudam a identificar empresas subavaliadas no mercado. Securitização de recebíveis. Processo onde uma instituição intermediadora, securitizadora, SPE ou fundo de investimento emite títulos financeiros lastreados em ativos que geram fluxo de caixa, como recebíveis de uma empresa. Esses títulos são oferecidos a investidores que recebem os rendimentos com base nos pagamentos dos créditos relacionados aos ativos securitizados. Exemplos de securitização incluem fundos de investimentos em direitos creditórios, que são fundos que compram recebíveis de empresas, oferecendo liquidez para estas e retornos para os investidores. Certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, possuem isenção de imposto de renda para pessoas físicas, são emitidos por companhias securitizadoras e têm diferentes tipos de rentabilidade, como pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Não contam com a proteção do fundo garantidor de crédito e exigem classificação por agência de rating se voltados para investidores não qualificados. No mercado secundário, são negociados no mercado de balcão organizado. Clube de investimentos. Estrutura de investimento em condomínio, com no mínimo 3 e no máximo 50 cotistas, onde pelo menos 67% do patrimônio deve ser aplicado em ações e ativos similares. Além de ações, pode investir em bônus, debêntures conversíveis e fundos de índice de ações, com o restante podendo ser aplicado em fundos de renda fixa e BDRs. Cada cotista não pode deter mais de 40% das cotas totais do clube. A administração do clube é realizada por uma instituição, como corretora ou banco de investimentos, que também cuida da burocracia e desempenho do clube. A gestão pode ser feita por um gestor profissional ou um cotista, desde que ele não seja um agente autônomo de investimentos. A fiscalização é da B3 e da CVM. Similaridades e diferenças com fundos de investimento. Ambos precisam alocar 67% em ações similares e a tributação é a mesma, com a alíquota de 15% no resgate. No entanto, o clube permite participação direta dos cotistas nas decisões, diferentemente de fundos, onde a decisão cabe ao gestor e o número de participantes em clubes é limitado a 50.
Derivativos. Contratos financeiros cujo valor é derivado de um ativo subjacente, como físico ou commodities financeiro ou como ações. Participantes. Hedgers. Usam derivativos para proteger-se de oscilações indesejadas de preços. Especuladores assumem riscos como o mercado com o intuito de obter ganhos. Arbitradores lucram explorando diferenças de preços entre mercados, com operações simultâneas de compra e venda. E os principais tipos de derivativos são contratos a termo, customizáveis sem ajustes diários, menos líquidos e com risco de crédito. Somente ocorre movimentação financeira na liquidação do contrato. Contratos futuros, padronizados, alta liquidez, ajuste diário e negociados em bolsa, são mais transparentes e garantem liquidez via clearing central. Swaps, contratos de troca de fluxo de caixa baseado em ativos como o índice de inflação e câmbio, negociados no mercado de balcão. Opções, conferem direito, não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço fixo em uma data específica. Dividem-se em opções de compra, call, e opções de venda, put, com o direito de compra ou venda. As europeias exercíveis na data de vencimento e americanas exercíveis a qualquer momento do vencimento. Opções podem estar in the money, out of the money ou at the money, dependendo da relação entre o preço do ativo e o preço do exercício da opção. Operação dos mercados derivativos. Contratos futuros, ajustes de preço que ocorrem diariamente com depósito de margem como garantia. Possuem negociação em horários específicos para ativos diferentes. Ibovespa, dólar, commodities, etc. Com variação de horário para after hours. Negociação estendida. Mercado a termo. Não tem ajuste diário e as garantias são exigidas do vendedor e incluem compra vinculada ou entrega de ativos no mesmo dia ou no dia seguinte. Causa de abertura e fechamento. Etapas fundamentais para determinar os preços de abertura e ajuste respectivamente, com regras específicas de negociação. Formação de preços futuros. O preço de um contrato futuro é aquele negociado entre duas partes para a compra e venda de um ativo, commodity ou instrumento financeiro, e com entrega física ou liquidação financeira em data futura, pelo princípio da não arbitragem. Preço futuro é o preço spot vezes 1 mais a taxa sobre o tempo. Tal ideia aplica-se em ativos como ações, índice, bolsa, commodities, cuja oferta seja abundante. Ajustes são realizados para considerar dividendos, custos de armazenagem, renda, de conveniência, entre outros. Indicadores agropecuários. São da soja, do açúcar, do milho, do arroz, bezerro e do etanol. Cada um é calculado com a sua maneira exclusiva. Operações ex-pitch. A B3 participa deste negócio como entidade reguladora, exigindo registro das operações para garantir a transparência e conformidade com as normas do mercado financeiro brasileiro. Acontecem fora do pregão da bolsa, permitindo negociações diretas entre as partes. Acordos diretos oferecem flexibilidade em preços e volumes ajustados conforme a necessidade de compradores e vendedores. Comuns em commodities agrícolas como soja e milho, essas operações atendem demandas específicas. Permitem personalização, ajustando o termo como quantidade e prazo de acordo com as partes envolvidas. As transações mantêm maior privacidade, sendo menos expostas publicamente e podem ter menor liquidez, pois não passam pelo sistema tradicional de bolsa. Repasse de negócios. O repasse de negócios é a transferência de uma operação de um intermediário para outro, mantendo o termo e as condições originais do contrato. Oferece flexibilidade para que os investidores possam escolher o intermediário que melhor se adequa à sua estratégia de investimento. O repasse deve manter todos os termos e condições acordados originalmente, como preço, quantidade e tipo de ativo, sem qualquer alteração no contrato. Em operações realizadas em nome de clientes, é necessário que haja alteração expressa para o repasse, garantindo que o cliente esteja ciente da transferência entre intermediários. Mercado futuro e taxa de juros. O contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia é baseado na taxa média diária e entre a data de negociação e a data de vencimento. O valor nacional do contrato é de R$100.000 na data de vencimento. O valor de negociação, PU, é de R$100.000 descontado pela taxa negociada. Calculado como PU é igual a 100.000 sobre 1 mais I elevado a 252. A posição é atualizada diariamente conforme a taxa DI e ajustada pelo fator de correção do PU. O investidor que mantém a posição até o vencimento recebe ajustes diários correspondendo à diferença entre a taxa contratada e a taxa realizada. As operações são ajustadas de taxa para o PU ao longo do período. Mercado futuro de câmbio. Objetos de negociação, taxa de câmbio de reais por moeda estrangeira, seja euro, dólar canadense ou qualquer outra. O tamanho do contrato depende da moeda, assim como o lote padrão. A cotação do real é por $1.000. O valor da ajuste diário positivo será acreditado ao comprador e debitado ao vendedor. Caso o cálculo apresente valor negativo, será debitado ao comprador e acreditado ao vendedor. Mercado futuro de índice Ibovespa. Objeto de negociação, índice Ibovespa. Tamanho do contrato, Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto. Lote padrão, 5 contratos. Na data de vencimento, as posições em aberto após o último ajuste serão liquidadas financeiramente pela bolsa, mediante o registro de operação de natureza inversa, compra ou venda. A da posição. Na mesma quantidade de contratos pelo valor do Ibovespa de liquidação. Os resultados financeiros da liquidação serão movimentados no dia útil subsequente à data de vencimento. Aspectos tributários. Mercado futuro. Alíquota de imposto de renda 15% e day trade 20%. Mercado a termo, alíquota de 15%. Mercado de swaps, alíquota de imposto de renda. Aplicações até 180 dias são 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Mercado de opções, alíquota de imposto de renda 15%, day trade 20%. Certificado de operações estruturadas. Combina múltiplos ativos como derivativos e títulos de renda fixa, permitindo acesso a mercados variados, incluindo ações, câmbios, juros e commodities. Oferece perfis de risco distintos. Há COIs com capital protegido que garantem o valor inicial investido, e COIs de capital em risco que podem gerar maiores ganhos, mas sem garantia do principal. Tem prazo definido para vencimento com baixa liquidez até esse período, embora algumas instituições ofereçam resgate antecipado com custos adicionais. A tributação segue a tabela regressiva de renda fixa com alíquota de 22,5% a 15%, dependendo do tempo de aplicação. Ideal para investidores que buscam diversificação e acesso a estratégias avançadas de investimento em um único produto. Títulos públicos dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro Americano emite títulos para financiar suas operações, conhecido como Treasuries. São Treasury Bills, Treasury Notes, Treasury Bonds, Treasury Inflation Protected Securities. Títulos privados do exterior. São Certificates of Deposit, Commercial Papers e Repurchase Agreements. Ações no exterior, Preferred Common, Preferred Stock, sem direito a voto, com dividendo fixo e prioridade em dividendos e liquidação, e Common Stock, ações ordinárias, são ações com direito a voto sem dividendo fixo, subordinadas a preferenciais e credores na liquidação. Fundos de investimento no exterior. São diversos tipos de fundos similares aos brasileiros, incluindo Money Market Funds, Bond Funds, Municipal Funds, Corporate Bond Funds, Mortgage-Backed Security Funds, US Government Bond Funds e Equity Funds.
Ancord, a associação que representa corretoras e distribuidoras no Brasil, prestando suporte técnico e jurídico, cursos e certificações. Única entidade autorizada pela CVM a credenciar agentes autônomos de investimento. GSM, supervisão de mercado. Autorregulador que fiscaliza o cumprimento das normas de mercado em coordenação com o CVM e Banco Central. Oferece mecanismos de ressarcimento de prejuízo para compensação de investidores em caso de erro ou omissão de intermediários. Sistema de pagamento brasileiro. Sistema de liquidação de transferências de fundos e operações financeiras no Brasil, assegurando rapidez e segurança. Inclui serviços como compensação de cheques, DOC ou TED, transferência de valores e liquidação em operações de títulos. Sistema de transferência de reservas. Realiza transferências interbancárias em tempo real, reduzindo riscos de crédito e operacionais, usado em operações como títulos públicos no Selic, com liquidação imediata. Circuit Breaker e túneis de negociação na B3. Circuit Breaker é mecanismo de proteção acionado em quedas bruscas com suspensões de mercado em 3 estágios, menos 10%, menos 15% e menos 20%. Túneis de negociação, túnel de rejeição. Evita ofertas errôneas do sistema. O túnel de leilão inicia leilão automático em caso de preços fora de intervalo e o túnel de proteção estende leilão se o preço ultrapassar limites. Modelo de liquidação e compensação da CRIO. CRIO como CBLC, CETIP e Selic são responsáveis pela custódia, compensação e liquidação. A B3 garante liquidez e segurança atuando como contraparte central nas operações. A CETIP é responsável pela custódia e liquidação dos títulos privados, DOC e TED e títulos públicos estaduais e municipais. Fundiu-se com a PMF Bovespa em 2017 para formar a B3. Selic, sistema de liquidação de títulos públicos federais, com custódia eletrônica e liquidação em tempo real, operado pelo Banco Central e Anbiba. Câmara de Ações e outras câmaras da B3. Câmara de Ações, custódia e liquidação de ações e derivativos com garantia de margem. Câmara de Derivativos, liquidação de mercados futuros e commodities. Câmara de Câmbio, contraparte para operações de câmbio. E Câmara de Ativos, custódia e liquidação de compromissadas com títulos públicos federais.